Alô, meu querido? Fala, minha querida. Não temos muita coisa para enrolar aqui, até porque estamos falando de um teminha que é prisão temporária agora, doutor. Olha só. Estamos localizados, permita-me só fazer essa introdução com você. Estamos localizados dentro da prisões cautelares, dentro das prisões cautelares, e no que tange às prisões cautelares, eu trabalhei com você a prisão em flagrante, a prisão preventiva, e neste momento eu preciso trabalhar com você a prisão temporária. Tudo bem? Prisão temporária é uma prisão muito mais tranquila para se trabalhar no que diz respeito à preventiva e à prisão em flagrante, e é uma prisão bastante importante para nós na prova também, ok? Então você que está aí, bisonho, você que não atenta muito para a prisão temporária, primeira coisa que você tem que entender é que a prisão temporária não está no CPP. A prisão temporária é uma legislação extravagante. É por isso que alguns editais podem trazer a prisão temporária não dentro de direito processual penal, mas traz dentro de legislação extravagante. Vamos ver como é que funciona essa prisão chamada de prisão temporária? Doutor, vem aqui comigo, olha só. No que diz respeito à chamada prisão temporária, olha só. Prisão temporária. A prisão temporária será, doutor, aquela prisão prevista na Lei 7960, Lei 7960 de 89. Pedro, é uma lei relativamente antiga. Esta lei já tem mais de 30 anos. Pois é uma lei antiga, mas vigente e respectivamente alterada em vários dispositivos até os dias atuais. Não tem para onde a gente correr. Tudo bem? Então vamos trabalhar um pouquinho do que vem a ser a prisão temporária. Permita-me, então, estabelecer inicialmente um conceito com você. Vamos lá? Pedro, o que é, tecnicamente falando, a prisão temporária? Doutor, prisão temporária. A prisão temporária é aquela prisão implementada somente na fase investigativa, nos termos do artigo 1º, inciso 1, da própria Lei 7960. Olha só, quando a gente pega o conceito, você vai dizer que a prisão temporária é uma restrição cautelar cabível apenas na investigação. Apenas na investigação. Deu para entender? Então, isto é o conceito do que nós chamamos de prisão temporária. Trata-se de uma medida privativa de liberdade cautelar implementada somente na fase investigativa, doutor. A lei, se você for ler propriamente dita, ela fala para a conveniência da investigação criminal, né, em inquérito policial. Essa segunda parte em inquérito policial entende a doutrina majoritária e também alguns pontos jurisprudenciais que não cabe apenas no inquérito policial. Será cabível a temporária também, por exemplo, em inquérito ministerial, em inquérito parlamentar, em inquérito militar. Deu para entender? Então, olha que importante. A restrição cautelar cabível apenas na investigação. Esta é a regra do que nós encontramos da temporária. Tudo bem? Conceito. Em seguida, eu tenho que trabalhar com você a decretação. Decretação dessa medida. Olha só. A decretação da temporária, doutor, necessariamente, por se tratar apenas da fase investigativa, a decretação se dará, olha só que importante, somente mediante provocação. Somente por provocação. Olha só que importante, somente mediante provocação. Como que chama essa provocação no que diz respeito à lei propriamente dita? 1. Mediante representação do delegado. Representação do delegado. E também 2. Requerimento do MP. Requerimento do MP. Pedro, as partes não podem solicitar ao juiz a questão da temporária?
Não, não podem. Aqui os únicos legitimados é o delegado e o MP. Se a parte quiser, ela solicita ao MP ou ao delegado para que eles sim se manifestem diante da autoridade judicial. Tudo bem? Então, somente por provocação. Lembrando que esta provocação, pela nova sistemática hoje trazida, esta provocação se dará para um juiz, não é? Que, em tese, como nós estamos nesse prazo de averiguação de legalidade do juiz das garantias, em tese, será mandado para o juiz das garantias. Ok? Essa seria a nossa ideia. Como nós não temos vigência plena da eficácia jurídica do juiz das garantias, atualmente isto é feito de que forma? Para um juiz convencional. Ok? Então, muito cuidado com essa questão da provocação no que diz respeito à noção mais introdutória. A decretação somente por provocação e, obviamente, só juiz decreta. Portanto, você pode dizer também que a prisão temporária está sob a égide da cláusula de reserva de jurisdição. Tudo bem? Bacana? Então, a decretação é isto que eu gostaria de ver com você no que diz respeito à implementação da temporária. Agora, superamos a decretação, vem comigo que eu quero trabalhar com você o prazo. Se a prisão é temporária, doutor, notadamente ela tem um prazo, diferente do que acontece com a preventiva e com a em flagrante, não é? Alguns doutrinadores, como Guilherme Nucci, fala que a prisão em flagrante ela terá um prazo de 24 horas. Doutor, isso não é pacífico, isso não é um entendimento majoritário, tá? Então a prisão, por exemplo, em flagrante, ela não tem prazo previsto em lei, ok? Da mesma forma a preventiva. Agora, a temporária tem. O prazo que uma pessoa pode ficar temporariamente presa, perceba, ela será de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Vamos às peculiaridades. Ela poderá ficar presa por 5 dias, sendo prorrogável. Esta prorrogação demanda pedido, mediante pedido mais autorização do juiz. Olha que interessante. O delegado ou MP deve solicitar a prorrogação e o juiz, por ato fundamentado, deve autorizar. Bacana? Então, esta prorrogação é possível a pedido das partes e concessão feita pelo juiz por ato devidamente fundamentado. Ok? Pedro, exaurido o prazo de 5 dias ou de 10 dias, o que acontece com esta prisão? Doutor, você vai dizer que a prisão temporária, com o exaurimento do tempo, ela se torna autorrevogável. Ok? Então, exaurido o prazo da temporária, ela está automaticamente revogada, o indivíduo já pode imediatamente ser posto em liberdade. Ok? Então, isto é o que vale para os crimes comuns. Ele poderá ser preso por 5 dias, prorrogáveis por mais 5, a pedido e autorização do juiz, sendo que o exaurimento do prazo revoga a temporária. Agora, note uma atenção importante no que diz respeito aos crimes hediondos. A lei trabalhou que, em se tratando de crimes hediondos, quando você pega lá a lei de crimes hediondos, a temporária não será de 5 dias prorrogáveis por mais 5. Ela poderá ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, nas mesmas condições que eu trouxe para você aqui. Para crimes hediondos, perceba, a peculiaridade é essa: 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Lembrando que isso também vale para os crimes equiparados a crimes hediondos, tá? O TTT. Então, 30 mais 30 dias em se tratando desse contexto da lei de crimes hediondos. Bacana? Prazo, portanto, da temporária é basicamente este, ok? 4. Pressupostos cautelares. Os mesmos que nós já conversamos também, mas eu não posso deixar de colocar para você, não é? Olha só, pressupostos cautelares. Lembrando, doutor, que qualquer prisão cautelar não funciona, não pode funcionar como antecipação de pena. Nem a preventiva, nem a temporária. Essas prisões não podem funcionar como antecipação da pena. Já vamos adiantar a pena do caboclo. Não, isso fere o princípio da presunção de inocência, ok? E por expressa previsão, inclusive lá no capítulo da preventiva, isso é exposto, ok?
Quais são, portanto, os pressupostos cautelares? Doutor, você já sabe. Me ajude aqui. Para a implementação de uma temporária, eu preciso do fumus comice, não é? Eu preciso do fumus comice delicti e eu preciso também do 4.2, que é o periculum, o que, doutor? Do periculum libertatis. Bacana, entendi. Então, periculum libertatis e fumus comice delicti. Lembrando que o fumus comice delicti representa indícios de autoria e prova de materialidade. Enquanto o periculum libertatis, gop goi, sic alp. Lembra lá do nosso mnemônico para você não esquecer. Tem que haver obedecimento, digamos assim, a esses pressupostos cautelares propriamente ditos. Bacana, deu para entender como é que funciona essa questão destes pressupostos cautelares. Agora vamos ver as hipóteses de cabimento. Doutor, no que diz respeito às hipóteses de cabimento, temos que falar de posicionamento doutrinário e jurisprudencial. Sim. Cabimento. Perceba, doutor, no que diz respeito ao cabimento, eu já entro direto no artigo 1º da lei. O artigo 1º já enaltece 3 incisos importantíssimos para você aqui. Olha só. Primeiro ponto. Primeira situação. Para a conveniência da investigação criminal. Da investigação criminal. Esta seria a primeira hipótese. Para conveniência da investigação criminal, será possível a implementação da temporária. Segundo, quando o indivíduo não se identificar civilmente, ou a lei ainda implementa, né? Ou não possuir residência fixa. Por exemplo, um indigente. Doutor, eu posso prender um indigente temporariamente se ele não, simplesmente por ele não ter residência fixa. É um absurdo. Daquilo, logicamente, nós veremos que ele precisa acumular uma outra característica. Qual é essa característica, Pedro? Você precisa de coautoria ou participação nos crimes. Quais crimes, Pedro? Esses crimes eu vou ver com você na tela já já. Mas antes, você vai prestar atenção em mim. Olha só, eu vou até colocar 3 pontinhos aqui porque nós veremos os crimes. Doutor, baixa a caneta, baixa o lápis, baixa todos os seus materiais. Olha só. Discutiu-se muito na doutrina e na jurisprudência a implementação da temporária utilizando-se individualmente cada uma dessas características. Doutor, será que é plausível você prender uma pessoa temporariamente, você restringir um direito fundamental dela, baseado simplesmente pela conveniência da investigação criminal e a lei implementa dizendo que em sede de inquérito policial? Será que isso vale, doutor? Seria desproporcional. É por isso que hoje a doutrina e a jurisprudência já se posicionaram no seguinte aspecto. Para implementar a temporária, eu preciso sempre, opa, permita-me aqui, ó, esse aqui é 3, tá? Conserte aí no seu caderno. Eu preciso sempre do terceiro elemento. Sempre eu preciso que ele pratique um dos crimes que eu vou listar aqui para você. Sempre é preciso que ele tenha coautoria ou participação nesses crimes. O inciso 3, ele pode estar em conluio com o 2, ou em conluio com o 1, ou até mesmo em conluio com os 2, mas nunca sozinho. Então, o critério adotado no Brasil para a implementação da preventiva, ela não poderá ser implementada por características individualizadas, não. Ela depende sempre da existência de coautoria e participação em algum dos crimes que eu vou comentar com você, associado a pelo menos um dos demais requisitos, sendo ele ou o 1, ou o 2, ou ambos. Deu para entender? Então, este critério de implementação hoje da temporária, você precisa entender para sua prova. Hoje já é relativamente pacífico essa questão do inciso 3 está presente ou com 2 ou com 1. Aí você vai me indagar, Pedro, tudo bem, mas qual seria, portanto, esses crimes tão graves que a lei pauta aqui para nós? Vem comigo.
Olha só, eu vou trazer aqui para você, permita-me trabalhar com você, só vou pegar rapidinho a caneta, ó, tem que pegar a caneta da tela. Pronto, beleza. Olha só, eu tenho que trabalhar com você essa questão da temporária, quais são os crimes. Vem comigo aqui para a tela. Olha só, a lei diz o seguinte, doutor. Quando houver fundadas razões, olha as fundadas razões presentes aqui de novo, ó. De acordo com qualquer prova admitida na legislação de autoria ou participação. Vale tanto autoria quanto participação. Em quais crimes, Pedro? Vamos lá? Doutor, homicídio doloso. Tem que ser doloso homicídio. Não vale para o homicídio culposo, hein? Sequestro ou cárcere privado. Tá ok? Belezinha, bem fácil. Essa questão da implementação também, ok? Roubo, extorsão mediante sequestro, crime de estupro. Ainda temos atentado violento ao pudor. Doutor, cuidado com atentado violento ao pudor. Pedro, por que cuidado com atentado violento ao pudor? Olha só, quando a gente pega esse crime previsto anteriormente lá no Código Penal, propriamente dito, lá no artigo 214, isto não vale mais. Esse artigo 214, ele foi absorvido pelo artigo 213, que é o estupro. Antigamente, ato libidinoso entrava em atentado violento ao pudor. Isto não acontece mais, tudo bem? Isso não acontece mais. Hoje ele foi absorvido. Ele foi absorvido justamente para esse ponto aí da lei, ok? Próximo. Rapto violento. Doutor, o rapto violento é outro crime que, por boa parte dos posicionamentos, também não se encontra em vigência, tá? Mas ele está previsto ali na lei de prisão temporária. Epidemia não é qualquer tipo. Epidemia com resultado morte. Pedro, como assim epidemia com resultado morte? Vem aqui comigo. Imagine que, hipoteticamente, uma entidade militar, uma entidade civil, por exemplo, a chinesa, libera um vírus aí. Pedro, eu sei do que você está falando. Pois é, olha só. Imagine que uma entidade governamental libere um vírus, ou um brasileiro mesmo fazendo experimento com um vírus chamado coronavírus, ele começa a manipular esse vírus, faz uma mutação que torna esse vírus altamente agressivo. A patogenia se torna altamente agressiva. Doutor, se esta epidemia, a lei falou epidemia, mas pandemia é óbvio que tem epidemia dentro, né? Gera resultado morte, isso aí é cabível à prisão temporária. Então entenda, epidemia com resultado morte, tá? Volta aqui comigo. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Doutor, não é só envenenamento de água, comida ou medicamento. Tem que ter o resultado morte, tá? O antigo crime de quadrilha ou bando, que hoje não é mais quadrilha ou bando, né? Hoje a gente chama isso de associação criminosa. Tudo bem? Também será cabível à temporária. Bacana. Genocídio, crime de genocídio. Tráfico de drogas também entraria aqui. Crimes contra o sistema financeiro. E a última inserção que nós tivemos na lei foi justamente a questão relativa à prática do terrorismo. Isso é importante, que é a linha P desse ponto de vista, que eu quero que você tome bastante cuidado quando a banca trouxer isso daí para você. Ok? Então, olha só. No que diz respeito, portanto, à prisão temporária, são esses os crimes previstos que você tem que tomar muito cuidado nesse aspecto aqui para nós. Bacana? São essas as hipóteses de cabimento que eu trouxe para você. Terminamos, Pedro? Não. Eu ainda tenho que trabalhar com você uma observação. Olha só. Esta observação diz respeito à alteração trazida pela Lei 13.869 de 2019. Ela alterou a questão do mandado. Olha só. O mandado feito hoje em sede de prisão temporária, doutor, esse mandado, ele deve constar a data que esse preso será libertado. Se a prisão temporária ela é uma prisão por tempo certo, esta alteração legislativa de 2019 justamente implementou na temporária dizendo o seguinte, temporária, o mandado, na verdade, é direcionado até o delegado, né? Delegado, está aqui o mandado lavrado pela autoridade judicial, nesse mandado já está constado a data em que esse indivíduo pode ser libertado, ok? Ou seja, a questão de término da temporária. Bacana? Então, o mandado ele conterá, por exemplo, a data de liberação
a data de liberdade em que o cara vai sair. Ok? Tranquilo? Foi uma alteração marcante que eu gostaria que você anotasse no seu material no que diz respeito ao rito procedimental da própria prisão temporária. Tudo bem? Bacana? Então, olha só. Falamos dos crimes em que estão presentes o inciso 3. Falei com você a questão relativa que ele deve ser cumulado com uma dessas características ou com as duas. E trouxe para você a inovação legislativa no que diz respeito à Lei 13.869. O que eu vou trabalhar com você a partir de agora? Procedimento. Como tópico 6, eu posso colocar isso para você no seu caderno como um rito procedimental. Doutor, a prisão temporária, ela segue um rito previsto expressamente na lei. É por isso que para temporária eu coloco esse rito e para preventiva não. O rito procedimental da temporária é justamente qual, Pedro? Você encontra em vários dispositivos ali da própria lei. Vem comigo que eu esquematizei isso para você aqui no nosso slide. Dá uma olhadinha, olha só. Então, o rito procedimental da prisão temporária, doutor, quando você pega a lei propriamente dita, você vai ver que a lei, ela coloca vários dispositivos. É claro que eu, de forma didática, fiz o quê? Coloquei de uma maneira um pouco mais esquematizada para você. Então, qual seria a nossa etapa 1? Qual seria a primeira fase do rito procedimental? Ó, após a representação do delegado ou requerimento do MP, o juiz ele deve decidir acerca da temporária em um prazo de 24 horas. Olha só. Então, o juiz ele tem um prazo de 24 horas para decidir a respeito da implementação ou não da temporária. Ok? Após decretado, se o juiz determinar, será dada, olha só, está escrito missão, mas é emissão aqui, conserte aí. Emissão em duas vias, uma funcionando como nota de culpa. Doutor, então, uma das vias do mandado, olha só, como eu falei para você, esta prisão temporária, ela exige um mandado. Opa, tá feio aqui o negócio, né, cara? Ela exige aqui um mandado. Tudo bem, melhorou um pouquinho. Esse mandado, perceba aqui no caso concreto, ele vai ser redigido em duas vias. Uma via vai ficar com o preso e a outra via vai ficar com a autoridade que o prendeu. Tudo bem? Uma delas funcionando como nota de culpa propriamente dito. Lembrando que esta via que funciona como nota de culpa é o que identifica o preso, na verdade, a pessoa do que realizou a prisão e os motivos dele estar preso. Ok? Como terceira etapa, o que se faz, doutor? Como terceira etapa do rito procedimental. Informa-se os direitos ao preso, como direito de silêncio e assistência familiar e advocatícia. O juiz pode determinar a qualquer tempo a apresentação do preso durante a prisão. Doutor, vem aqui comigo. Olha que interessante. O juiz, ele pode chegar para o delegado durante a temporada e falar assim, delegado, deixa eu dar uma olhada a respeito da legalidade da prisão desse preso. Será que esse preso está apanhando? Será que esse preso está comendo bem? Será que ele está sendo bem tratado? Como é que está o hotel 5 estrelas desse preso? Pois é, o juiz a qualquer tempo pode determinar a prisão desse preso para verificar as condições a que ele está. Claro, dentro da prisão temporária, dentro do prazo da prisão temporária. Bacana? Volta aqui comigo. Decorrido o prazo, a liberdade é obrigatória. Ela é automática porque ela é, como eu falei para você, autorrevogável. Tudo bem? Essa prisão ela é autorrevogável. E assim, doutor, eu finalizo o rito procedimental e o último tópico no que diz respeito à prisão temporária. Perceba que a prisão temporária ela é uma prisão muito mais simples e a lei ela é curtíssima no que diz respeito à implementação da temporária. Por isso que eu vou pedir para você encarecidamente o quê? Leia o material com todas essas modificações que estão feitas aqui para você e, em última ratio, eu quero fazer uma única observação com você, final, para nós matarmos o tema. Doutor, será que os presos provisórios, os presos preventivamente, os presos temporariamente e os presos em flagrante, será que eles podem ficar junto com os presos definitivos? Será que eles ficam no mesmo ambiente daquele preso já sentenciado por uma sentença condenatória transitada em julgado? Olha só, eu não vou trazer para você prática, tá? Vamos para a teoria do que a lei fala e do que efetivamente a banca cobra. Os presos temporários, os presos em não sentença definitiva, estas pessoas ficarão individualizadas dos demais presos. Justamente para não haver a questão de corrupção, digamos assim, né? Influências dos presos definitivos, se assim forem sentenciados. Então, para a lei, o artigo 3º vai falar que o preso temporário ele ficará em local diverso
daquele preso em definitivo. Isto vale também para a preventiva, isso vale também para a prisão em flagrante. Tudo bem? É esse posicionamento final que eu gostaria de trazer para você, e é assim que nós fechamos os 3 tipos de prisões cautelares que estão aí previstas no seu edital. Bacaninha? Com isso, portanto, eu peço encarecidamente, novamente, faça os comparativos. O que a banca vai fazer é tentar te enganar com características de uma em outra.